De novo. Bom, então, desculpa essa interrupção inicial aí. Como eu vinha falando, então, eu vou falar sobre a minha tese, né? Explorando a equivalência entre uma máquina química abstrata e computação Dataflow. Para contextualizar esse nosso trabalho, né, os trabalhos envolvidos nessa tese, atualmente nós percebemos que os novos recursos arquiteturais, né, como, por exemplo, hardwares especializados, núcleos heterogêneos, entre outros, eles surgem como possíveis soluções para atender às preocupações com eficiência energética, capacidade de fabricação, custo, entre outras, né? Isso traz um ambiente de extrema heterogeneidade, né? E o que invariavelmente traz impacto para sistemas. E diante desses impactos, as novas abordagens de software, elas têm esse desafio de explorar de maneira eficiente todo esse hardware diversificado que faz parte desse ambiente. Dessa forma, esses sistemas de próxima geração, né, eles precisam lidar com fluxos de trabalhos complexos, né, como, por exemplo, fluxos compostos por aceleradores heterogêneos, não somente GPU, né? E para mostrar, para justificar aqui, né, e evidenciar a novidade por trás desse assunto, né, o quão importante é esse assunto, nós recebemos agora, há pouco tempo, né, a informação sobre esse workshop, que vai acontecer agora início de abril, né, que é o primeiro workshop internacional de soluções extremamente heterogêneas, né? Por outro lado, ainda falando de ambientes extremamente heterogêneos, eu gostaria de citar aqui um projeto, não é um projeto que eu trabalho na Marinha, mas é um projeto que se constitui por um ambiente extremamente heterogêneo, que é o SysGás, né? A sigla significa Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul. Ele tem um propósito de monitorar uma área bastante extensa, de cerca de 22 milhões de quilômetros quadrados, e é composto pela região denominada de Amazônia Azul, né? A Amazônia Azul é uma área em águas jurisdicionais brasileiras que corresponde à extensão aproximadamente igual à Amazônia Verde. Mas o sistema ele não monitora somente a Amazônia Azul, mas também uma região de Search and Rescue, né? Busca e salvamento, e algumas outras áreas de interesse estratégico. E nesse contexto, ainda, tentando lidar ali com essas questões que envolvem o avanço, né, do desempenho computacional, o próprio avanço computacional propriamente dito, e as limitações físicas das arquiteturas sequenciais, as arquiteturas paralelas, né, a computação paralela, surge como uma alternativa potencial bastante atraente para que se consiga ultrapassar esses obstáculos vistos, né, dessa dualidade acima. Entretanto, programar de maneira paralela não é uma tarefa tão simples, né? Balanceamento de carga, o controle da execução propriamente dita, a modelagem do problema, e muitas das vezes escolher trechos de códigos que venham a ser bons candidatos para serem utilizados como com técnicas de paralelização, tudo isso não são tarefas simples. E nesse contexto, algumas arquiteturas paralelas surgem, tentando apresentar o paralelismo de uma maneira bastante onde detalhes do paralelismo sejam transparentes para o desenvolvedor, e Dataflow é um modelo que nós enxergamos dessa forma, e que atualmente ele ganha espaço em diversas releituras bastante atualizadas, né? Então, aqui só alguns exemplos de empresas e até sistemas, né, que evidenciam essa redescoberta do modelo Dataflow, basicamente aqui na área de Machine Learning, High Performance Computing e Inteligência Artificial. Então, a gente pode citar a Maxeller, uma empresa que é líder e pioneira, né, nessa área de utilização de tecnologias Dataflow. Eu coloquei a Groq aqui porque eu não entendi bem lá no site da Maxeller se a Maxeller foi comprada pela Groq ou se existe uma grande parceria entre as duas atual, né? Samba Nova é uma outra empresa que, inclusive, o CEO, né, que é um dos cofundadores, é um brasileiro, Rodrigo, agora esqueci o sobrenome, Rodrigo, ele é o CEO atual. E o próprio TensorFlow da Google é mais uma evidência dessa releitura atualizada do modelo Dataflow. Então, aqui eu já vou falar um pouco do segundo modelo computacional, né? Eu abri essa introdução falando um pouco de Dataflow, agora sobre Gama,
que eu já adianto aqui o assunto que a gente vai ver mais à frente no estudo de equivalência, que nós enxergamos como uma maneira declarativa de se programar Dataflow. E o nosso contato maior, o meu contato maior, foi por ocasião dos meus estudos do mestrado, onde eu trabalhei com fusão de dados em Gama, né? Nós temos uma aplicação na Marinha que utiliza fusão de dados para rastreamento de contatos e que, por ocasião do meu mestrado, nós fornecemos a primeira implementação paralela de um algoritmo chamado de par de plots em 2 estágios, né? Isso aqui só para contextualizar o interesse que nós temos, como Marinha, né, também, não só como universidade, no modelo Gama. Então, tendo feito essa contextualização, surgem as motivações desse trabalho, que inicialmente é investir no modelo adequado à fusão de dados, como nós pudemos verificar por ocasião do mestrado, fusão de dados aplicado lá ao nosso ambiente militar naval, mas não somente. É motivante para nós também poder contribuir com modelos de execução para programas Gama, uma vez que, de novo, lá por ocasião do mestrado, nós percebemos algumas características e pudemos enxergar um pouco mais de perto alguns detalhes que merecem investimentos e contribuições no modelo. E explorar a equivalência entre esses 2 modelos, Gama e Dataflow, é bastante motivador, uma vez que esses paradigmas eles têm um potencial para programação em ambientes altamente heterogêneos, que foi o início dessa minha fala de contextualização. Por fim, explorar técnicas de computação aproximativa também é motivador para a gente. O ambiente de fusão de dados, por exemplo, é um domínio de aplicação onde a gente consegue equalizar desempenho e precisão, então técnicas de computação aproximativa podem ser utilizadas ali. Isso não foi foco desse estudo, a gente só fez alguns experimentos, mas a gente conseguiu enxergar computação aproximativa como sendo uma área bastante interessante para ser aplicada em Gama. Então, os objetivos desse trabalho: inicialmente, apresentar a similaridade entre os modelos, fornecer a prova formal de equivalência, como a gente vai falar, apresentar a implementação da conversão entre os modelos, através de uma ferramenta, e, por fim, um novo ambiente de execução para códigos Gama. Então, para isso, as nossas principais contribuições com esse estudo foi o fornecimento da prova formal de equivalência, né? Que foi uma das contribuições, a primeira vez que foi proposta essa equivalência e as provas formais. Fornecer a primeira implementação de uma ferramenta que converta do modelo Dataflow para o modelo Gama. E, por fim, o G-Sync, né, que é a segunda ferramenta que nós propusemos, que consiste na primeira implementação de um ambiente de execução para Gama, onde instâncias de várias reações, né, a gente vai ver um pouco mais o que eu considero como instância, o que eu considero como reações, mas, enfim, permite que instâncias de diversas reações coexistam e possam ser executadas nesse nosso modelo, nesse nosso ambiente de execução. Então, eu vou seguir esse sumário, né? Agora, imediatamente após esse slide, a gente vai entrar um pouco de detalhes sobre os 2 modelos, bem rapidamente, falar um pouco da equivalência entre os modelos, apresentar as 2 ferramentas, o GFlow e o G-Sync, alguns experimentos e resultados, conclusão, trabalhos futuros e as publicações que foram frutos de todo esse nosso trabalho. Bom, então Gama, né? Gama é um acrônimo, né? A palavra Gama é um acrônimo para General Abstract Model for Multiset Manipulation, né? Gama, na verdade, é um formalismo para especificação de programas e ele é baseado na reescrita paralela de multiconjuntos. Então, a computação que ocorre nesse modelo, ela vai, à medida que vai modificando esse multiconjuntos, vai ocorrendo essa reescrita paralela, né? Paralela porque várias instâncias dessa computação que nós chamamos de reação podem ocorrer em paralelo, né? E os elementos do multiconjunto eles interagem livremente de uma maneira bastante natural, né? É um modelo de execução não determinístico, ao passo que a própria execução das instâncias das reações ocorre de maneira não determinística e a escolha dos elementos desse multiconjunto, que é a base de dados que existe no modelo, a escolha dos elementos que vão vir a reagir, que vão ser testados para reagir, também ocorre de uma maneira não determinística. O modelo foi proposto em 86 e ele traz consigo uma metáfora de reações químicas. Então, a base de dados única do modelo, chamado de multiconjunto, né, a gente pode enxergar como uma solução química. A computação, efetivamente, as operações, né, as ações, portanto, trazem uma metáfora para reações químicas e as condições sob as quais essas ações vão acontecer são as condições de reação. Então, falando um pouco do estilo de programação, aqui a definição do operador Gama, né,
que basicamente tem como, como argumento pares, um par de funções, né, que é o R e o A, como a gente está vendo aí, e esse par de funções, eles explicitam as condições de reação aqui no R e A as ações. Então, deixa eu só colocar aqui o laser point, que eu acho que... Aqui. Então, à medida que essas condições de reações não são satisfeitas, o meu multiconjunto permanece inalterado. Ao passo que, quando elas são satisfeitas, o resultado dessa computação vai ser aqueles elementos subtraídos do multiconjunto inicial, mais as ações sob essas condições, né, sobre aqueles elementos. Então, aqui tem um exemplo bastante simples, que calcula o menor elemento de um multiconjunto. Então, eu tenho aqui 2 elementos sendo selecionados, né? Caso o primeiro elemento seja maior ou igual ao segundo, eu só mantenho o menor deles, o segundo, né? Então, só para a gente ter uma ideia do como ocorre a execução aqui, imagine que a minha primeira instância de execução selecione x e y como os elementos 10 e 5, respectivamente. Então, como 10 é maior que 5, a reação vai reagir, né, o termo que nós usamos, a operação será realizada e o 10 será excluído, né? Eu só volto com o elemento 5 para o multiconjunto. E caso essa escolha de elementos não seja satisfatória, do ponto de vista da condição de reação, nada acontece, como nesse passo 3 aqui. Ó. Nesse passo 3, 2 e 5, 2 não é maior ou igual a 5, então nada acontece no multiconjunto. Então, Dataflow, falando agora um pouco do modelo Dataflow, aqui a representação do programa ele se dá através de um grafo, né? Onde os meus vértices representam as tarefas ou instruções e as arestas as dependências de dados. Então, a execução acontece, no momento que os operandos de entrada estejam disponíveis. Então, repare que eu consigo, é possível nesse modelo que nós, desse grafo, que não tem a dependência de dados, né, do ponto de vista de arestas de entrada, possam executar em paralelo à medida que seus operandos de entrada estejam disponíveis. Né? Dessa forma, não existe um program counter que apronta para uma próxima instrução a ser executada, e as instruções, a execução acontece dessa forma. Né? Existem alguns vértices especiais, como steering, tag, dentre outros, que o primeiro trata de desvios condicionais, o segundo incrementa rótulo de iteração para identificar dados de interações distintas, no caso de loops, entre outros. Aqui um exemplo simples de um grafo Dataflow. Né? Então, basicamente, eu tenho esse grafo aqui, né, que é um triângulo que representa um steer, que ele tem 2 operandos de entrada e produz um único operando de saída. Então, à medida que eu tenho esses dados disponíveis, essa operação pode ser executada. Então, agora falando um pouco da equivalência, do estudo de equivalência, nós publicamos 2 trabalhos que constam esse material sobre estudo de equivalência. Né? O primeiro trabalho foi publicado em 2019, num workshop, um workshop lá do IPDPS, e o objetivo aqui foi simplesmente apresentar a ideia por trás da similaridade entre os modelos. Nós não fornecemos aqui, nesse primeiro trabalho, prova formal de equivalência. Então, o objetivo foi basicamente realizar alguns testes empíricos, apresentar o conceito básico que está por trás dessa equivalência entre os modelos, essa similaridade, né? Alguns algoritmos de conversão e um estudo sobre reduções. Reduções tem a ver com alterações na granularidade, seja da reação gama equivalente, seja do grafo Dataflow, do vértice de um grafo Dataflow. Né? Esse estudo, inclusive, a gente está sugerindo como trabalhos futuros no final dessa apresentação aqui, que é bastante adequado para o que a gente está tratando aqui. Então, a ideia básica por trás disso aqui, que a gente vai apresentar, né, no próximo slide, a ideia básica é que um vértice desse grafo Dataflow seja convertido em reações gama, né? E as arestas desse grafo Dataflow serão convertidos a elementos do multiconjunto dessa forma aqui. Então, eu tenho aqui um grafo Dataflow, né? E aqui eu estou destacando esse primeiro vértice, que vai ser convertido a essa reação. Só que antes de falar desse vértice, eu queria apresentar aqui esse multiconjunto inicial. Esse multiconjunto inicial, aquela base de dados que eu mencionei, ela é retirada desses vértices aqui que estão sendo representados por quadrados, que são as entradas de dados do grafo, né? Então, isso aqui, esses elementos são convertidos ao meu multiconjunto inicial, elementos do multiconjunto inicial, e cada vértice aqui vai ser convertido, né, transformado para a sua reação equivalente. Então, eu tenho, por exemplo, essa reação gama aqui, R1, que corresponde a esse vértice R1 aqui, onde os elementos que aparecem nessa cláusula replace, que são os elementos que eu vou selecionar no multiconjunto, correspondem às arestas de entrada desse vértice.
Já o único elemento que está sendo criado aqui, cuja label é G, ele vai ser criado aqui pela cláusula by dessa reação. Né? A operação descrita pelo vértice, a operação de soma, ela vai aparecer aqui na cláusula by também. Existem outros detalhes por trás da conversão, mas a ideia básica é isso. Né? Então, um vértice de um grafo Dataflow pode ser convertido para uma reação gama, e o contrário também é verdade. Quando eu tenho uma reação gama, né, que eu tenho aqui, nesse caso, 2 elementos sendo selecionados, isso pode ser enxergado como arestas de entrada de um vértice, ao passo que, nesse caso, como eu só gero um elemento na saída, né, na cláusula by, vai aparecer aqui de maneira equivalente com esse vértice, com essa aresta G. Em 2021, nós publicamos um segundo trabalho, que foi um convite de extensão daquele primeiro, aqui para um journal, para o Concurrency in Computation, Practice and Experience. Foi uma special issue. E aí, aqui sim, nós estendemos o trabalho inicial com as provas formais de equivalência entre os dois modelos. Então, a ideia por trás dessas provas formais, inicialmente estou tratando aqui de Dataflow para Gama, tá, senhores? Então, o passo inicial foi fazer um estudo de generalização do tratamento dessas arestas, sejam elas de entrada ou de saída. O que eu quero dizer com generalização? Foi verificado, por exemplo, um vértice que só tem uma aresta de entrada, ele necessariamente precisa desse dado para poder computar a sua operação. Um vértice pode possuir N arestas de entrada e necessitar de todas as N arestas, todos os dados, né, recebidos através dessas N arestas para poder computar. Ou então não, eu posso ter um vértice com N arestas e eu só preciso de K arestas de entrada, sendo K menor que N. Né? Então, todo esse estudo de generalização foi fornecido para conseguir fazer a prova formal, né, mostrando essa conversão de um vértice para uma reação em gama. E o contrário também foi verdade, né? Um estudo de generalização dos elementos manipulados pelas cláusulas replace, by, if, da sintaxe do código gama que nós utilizamos, foi realizado tendo em vista aqui a prova formal, apresentando a transformação nesse sentido, né? Gama Dataflow. Então, agora a gente vai entrar, vai falar um pouco sobre a nossa primeira ferramenta de conversão, o Gflow. Mas antes disso, eu queria apresentar aqui, em linhas gerais, o Talme. Né? Isso aqui, essa figura aqui está representando a implementação do Talme, mas o Talme em si ele é um modelo de execução de programas baseado em Dataflow. Né? E ele foi concebido para existir dentro do contexto de uma máquina de von Neumann. Então, por ocasião da proposta do Talme, que inclusive o professor Tiago, né, participou desse projeto, ele é o autor, e na implementação eles forneceram uma série de estudos, né, como, por exemplo, uma linguagem de alto nível, né, chamada de THLL, Talme High Level Language, que basicamente que provê anotações para serem utilizadas sobre um código C. Esse código C, anotado com THLL, que é o que aparece aqui, né, ele é a entrada lá para o Quillard, né, o Quillar, que é o compilador. Esse compilador implementado por eles gera como saída um código em linguagem de montagem Dataflow. Então, esse arquivo FL representa efetivamente um grafo Dataflow. Né? Além disso, quando o THLL também permite anotações de superinstruções. Né? Então, permite que seja executado ali granularidades diferentes de operações pelos nós Dataflow. Então, isso aqui vai dar origem a um arquivo lib.c, que também vai ser compilado lá pelo GCC agora, né? E vai ser também uma das entradas da Trebuchet, que é o que está em azul aqui, que é o ambiente de execução. Né? O ambiente de execução é a implementação da máquina virtual, né? que utiliza esses arquivos de entrada para poder prover lá a execução Dataflow. Então, tendo explicado aquele slide anterior com as ideias por trás da Trebuchet, aqui a gente encaixa, né, as nossas ferramentas, o Gflow e o Gsync. Então, a partir do código gerado pelo Quillard, né, ou seja, um código em linguagem C, né, com anotações THLL, que gera um código em linguagem de montagem para o Talme, né, o .fl, que representa um grafo Dataflow. O que está à direita, aqui, esse fluxo à direita, é o que a gente viu, né, de uma maneira mais simplória, é o que eu apresentei no último slide. O que está à esquerda aqui, né, é a conversão realizada pelo Gflow, que vai gerar código em linguagem Gama,
A sintaxe é uma sintaxe de código Gama que foi fornecida pelo professor Juarez Muylaer, isso consta lá no texto da tese, né? Mas então o Gflow gera, através desse código em linguagem de montagem do Talm, um código em linguagem Gama, né? E o Gsync pega um código em linguagem Gama e ele permite a execução desse código, né? Como a gente vai ver mais à frente. Então, o Gflow traz essa inovação, né? É a primeira vez que se propõe a conversão de Dataflow para Gama. Como eu mencionei anteriormente, ele utiliza a linguagem de montagem de Talm. Isso está lá na tese, eu coloquei também a lista, né? As linguagens, as instruções que compõem essa linguagem de montagem do Talm, e vai gerar código Gama, né? Basicamente, todas as constantes descritas na linguagem de montagem do Talm serão convertidas a elementos do nosso multiconjunto inicial em Gama. E as instruções, reações, né? Cada instrução vai dar origem a uma ou mais reações, como a gente vai ver. Por conta de algumas adequações que foram necessárias ser realizadas, eu tenho aqui em algumas vezes uma instrução dando origem a duas reações. Eu tenho um slide que vai falar um pouco sobre isso mais à frente. E a gente não implementou suporte a funções e superinstruções anotadas lá pelo Talm, né? E seus correspondentes superinstruções em linguagem de montagem. Por quê? Simplesmente porque as implementações de Gama que nós utilizamos para poder validar nossas conversões não dá suporte a granularidades diferentes do que aquela granularidade mais fina possível, né? Então, os códigos Gama, as implementações de Gama que nós utilizamos, eles basicamente realizam operações aritméticas, lógicas simples. Eu não tenho a possibilidade de executar uma função, como por exemplo. Então, aqui de novo uma ideia, né, com um pouco mais de detalhes da conversão do Gflow. Eu não mencionei aqui, mas o Cuilar também gera um arquivo .dot, que é a notação Gravives, que é basicamente para fins acadêmicos, para apresentar de uma forma mais ilustrativa o grafo Dataflow resultante, né? E agora um pouco da implementação do Gflow. Vou tentar passar rapidamente aqui sobre alguns aspectos que eu julgo importantes serem mencionados. Ele foi baseado no Flow ASM, está numa figura anterior, que basicamente é um montador que o pessoal que propôs o Dataflow forneceu. Então, foi baseado no Flow ASM, implementado em Python. O multiconjunto, como eu mencionei, ele é extraído a partir das constantes e cada elemento ele é representado por uma tupla, com 3 campos, onde o primeiro campo representa o valor, o segundo um identificador unívoco desses elementos, e, por fim, uma tag que representa o rótulo de iteração, né? Ou seja, para eu poder identificar dados de iterações distintas de loops Dataflow. Tendo em vista a geração das reações em Gama, cada instrução vai dar origem a uma ou mais reações. Isso porque, para as instruções lógicas e para os STIR, deixa eu falar primeiro das instruções lógicas. As instruções lógicas, eu precisei implementar, entre aspas, aí a reação antagônica. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma instrução, uma reação que implementa a operação de maior que, para eu conseguir gerar o elemento que seria correspondente ao menor igual, né? Maior que o menor igual, eu tive que criar uma outra reação. Isso porque na sintaxe de Gama não é prevista a cláusula else, né? Então, para poder implementar algo que faça o trabalho parecido com uma cláusula else, a gente precisou criar duas reações para cada instrução lógica, e para um STIR é algo parecido. O STIR ele gera duas saídas, né? Possivelmente, uma saída true e uma saída false. E aí, por conta disso, eu também tive que, pela inexistência da cláusula else, a gente teve que fornecer duas reações para cada instrução do tipo STIR. A cláusula by está responsável para gerar elementos de saída da reação. Então, ao passo que eu tenho uma instrução de soma, por exemplo, um add, que é utilizado em como operando de 5 outras instruções em Talm, a reação que implementa esse add vai ter que gerar 5 elementos, né? Elementos no multiconjunto correspondentes a essa cláusula by. Replace if diz respeito às informações dos operandos de entrada. Então, aqui, basicamente, eu tenho os loops que compõem lá o processamento que foi implementado lá em Python. Inicialmente, é realizada a identificação de constantes, de registradores de saída, né? Tudo aqueles implementado em dicionários em Python, identificação de nome de reações e algumas labels do programa. E na segunda etapa, esses dados são atualizados.
Porque repara que eu preciso saber a quantidade de constantes que eu estou usando no código, ou seja, a quantidade de constantes que estão sendo utilizados como operando de entrada para outras instruções. Porque eu preciso replicar elementos no multiconjunto, né, com identificadores unívocos distintos. Né, distintos. Então, nessa segunda etapa é realizada a atualização dessas informações, e aqui a geração de reações do multiconjunto inicial, aqui é basicamente a listagem das reações, ou o nome das reações, separado por operador, né? E o multiconjunto inicial. E no terceiro loop, aí sim, a gente gera e imprime lá no arquivo de saída GM o código das reações propriamente dito. Por ocasião da implementação, algumas adequações foram necessárias, como eu mencionei. Como, por exemplo, as instruções do Talm eles podem admitir operandos com múltiplos candidatos. Então, imagine uma instrução de subtração que tem 2 operandos como entrada. O primeiro operando ele pode assumir mais de um candidato. Então, para poder implementar essa adequação, isso está expresso na cláusula else. Né? A gente coloca uma variável auxiliar, eu explico em detalhes o que é feito na tese, mas isso é uma coisa que a gente precisou adequar. Duplicação de reações, como eu mencionei, né, no caso de STIR e no caso de instruções lógicas, foram necessárias duplicações de reações. Replicação de elementos de multiconjunto também, acabei de mencionar, né, que muitas das vezes os elementos eles precisam ser replicados inicialmente, e inclusive em tempo de execução, né, à medida que as reações vão alterando o multiconjunto, elementos vão sendo replicados. Então, isso aqui teve uma implicação grande da utilização de identificadores unívocos. E, por fim, identificadores inteiros, né? O identificador de cada aresta, né? de cada dado do elemento, do multiconjunto inicial, foi utilizado por inteiros, uma vez que as implementações de Gama não suportavam strings. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o G-Sync. Antes de apresentar o G-Sync, eu queria apresentar alguns detalhes sobre as implementações de Gama que nós utilizamos, mais notadamente 2 implementações que eu trato sempre na tese como Gama sequencial e Gama MPI. O Gama sequencial, como o nome diz, é uma implementação sequencial. Então, a execução das reações se dá da seguinte forma. Eu tenho mais de uma reação, por exemplo, sendo executada, e aí o multiconjunto é entregue para a primeira reação, caso ela seja selecionada, né? E os testes condicionais vão sendo executados até que eu consiga reagir pelo menos uma instância. No momento que eu reagir uma instância, entra em cena um mecanismo aleatório que dá uma certa sensação de paralelismo para poder trocar essas reações que estão sendo executadas no código ali, né? Isso no modelo sequencial. Já na implementação MPI, aqui é o desenho da implementação MPI, né, a arquitetura do desenho. Então, essa célula, cada quadradinho, cada retângulo desse aqui vai representar uma célula MPI. Né? Então, o bag cell é responsável por gerenciar toda a distribuição do multiconjunto, e cada worker desse aqui corresponde a uma única reação. Então, eles não são híbridos aqui, os workers, né? Eles só executam uma única e exclusiva reação. Então, repare que se o primeiro worker está executando a reação, os demais ficam aguardando. E aqui o procedimento de execução ocorre de maneira parecida com o sequencial. Vão sendo executados testes condicionais até que se encontre uma reação a ser executada numa instância. Nesse momento, conseguiu executar, ele devolve o multiconjunto que vai ser entregue a outro worker. Né? Então, essa é a ideia por trás da implementação. E tem uns gargalos importantes, né, de centralização do multiconjunto e essa própria estrutura de não permitir com que os workers sejam híbridos, enfim. Então, agora falando do G-Sync, né, tendo feito essa introdução das implementações que nós utilizamos de Gama, o G-Sync é um novo runtime para execução de programas Gama. Né? Como eu mencionei, ele traz execução, pela primeira vez, ele traz execução paralela de instâncias de reações, e ele foi baseado numa proposta inicial, feita pelo professor Gabriel e professor Felipe, que baseia-se no mapeamento ótimo de sistemas com restrições sobre vizinhança. Então, a ideia lá da proposta inicial, né, é que os recursos, o grafo, né, na verdade, ele representa o compartilhamento de recursos. Né? Então, se eu tenho uma aresta entre 2 vértices, significa que os recursos são compartilhados e necessita de uma orientação acíclica nesse grafo, à medida que ele funciona com o mecanismo de reversão de arestas de sinks. Né? Então, para eu poder garantir que eu tenha pelo menos um sink a cada orientação acíclica, essa garantia é importante para o método de escalonamento. A diferença essencial entre essa proposta inicial para o G-Sync é que no G-Sync
o nosso foco era saber quais instâncias de reação podem ser executadas em paralelo, ao passo que na proposta inicial, o foco principal era a distribuição das instâncias de execução em elementos de processamento. Então, aqui eles utilizam um grafo complementar desse grafo aqui, e nós não utilizamos no G-Sync porque eu quero saber exatamente quando eu posso executar essas instâncias e não aonde, né? Então, aqui é a ideia básica do G-Sync, né? Então, eu tenho um código em linguagem Gama, né? Segundo a sintaxe do professor Juarez, e tem a partir de um front-end, baseado no front-end das implementações anteriores, é realizada análise léxica e sintática, gera um código C, que aí sim vai ser posto para execução no ambiente do G-Sync, que ocorre de acordo com aqueles mecanismos que eu expliquei aqui agora. Então, aqui são as etapas de processamento do mecanismo de escalonamento, né? Ele acontece em waves do G-Sync, então o que eu tenho aqui são 2 waves, e eu estou aqui explicitando de uma melhor forma o que acontece dentro do ambiente de cada wave, né? Então, inicialmente, são criados reagentes. Reagente é um conceito que cada reação tem um reagente, e que esses reagentes eles vão ter uma cópia do multiconjunto, alguns elementos de trabalho necessários para a criação de instâncias. Então, cada reagente cria instâncias de execução e essas instâncias vão sendo inseridas no grafo de restrição de instâncias. E aí a gente entra num loop, né, onde é identificado sinks, e esses sinks vão sendo executados, utilizamos um mecanismo que reverte a aresta desses sinks, removem os vértices, porventura, que foram afetados, né, pela execução desses sinks, e no final remove os sinks e isso vai sendo executado até que existam nós no grafo. À medida que não exista mais nós no grafo, eu pego o meu multiconjunto, que agora está alterado, e entro numa nova wave. Então, aqui um exemplo básico, né, que eu tenho duas reações, P1 e P2. A primeira soma 2 elementos, a segunda subtrai. A condição de reação da primeira é que ambos os elementos sejam maior que 4, e a segunda é que sejam menores ou iguais a 4. Então, o primeiro passo, eu crio o reagente, que seriam cópias do multiconjunto. Depois são criadas instâncias aleatórias, né, combinações de elementos sem repetição, de forma que possam ser candidatos à execução. E aí, com essas instâncias do passo 2, eu crio um grafo, né? Onde, para poder garantir a orientação acíclica, à medida que eu vou inserindo vértices nesse grafo, eu verifico se existe compartilhamento de recursos. Se existe, é criada uma aresta, e o sentido da aresta vai ser sempre em direção ao nó mais antigo, né? Para poder garantir a orientação acíclica. O próximo passo 4 aqui, eu identifico e executo os sinks. Então, repare que esse sync aqui, esse conseguem executar, esse não, né? Porque os elementos selecionados 4 e 5 para essa segunda reação não respeitam, não satisfazem a condição de reação. Então, repare que esses elementos sendo modificados no multiconjunto, eu preciso, todos esses nós aqui que compartilham recursos vão ser excluídos em algum momento. Então, aqui eu reverto as arestas dos sinks no próximo passo, e agora sim, eu apago os vértices afetados pelos sinks, removo os sinks, e aí tento executar novamente esse sync aqui, e aí, como não tenho mais vértices a executar no grafo, crio uma próxima wave com esse multiconjunto alterado, né? Algumas questões de implementação do G-Sync, então foi implementado em C, como eu mencionei, o front-end usou o LEC-AC lá, baseado nas implementações anteriores de Gama. O grafo foi implementado como uma lista de adjacências, e cada sync dispara uma thread para sua execução, como a gente vai ver futuramente. O que eu tenho aqui é basicamente uma imagem apresentando as principais estruturas de dados que nós utilizamos lá, né? Aqui o algoritmo em si, na tese eu coloco além dessa figura o algoritmo propriamente dito, mas aqui só para ter uma ideia do processamento que foi implementado no G-Sync. Então, inicialmente, eu crio um multiconjunto inicial através da utilização de funções para inserção naquela lista, né, uma lista encadeada, que é o multiconjunto. Eu gero as instâncias para cada reagente, né? Então, nesse segundo passo aqui, cada reagente cria uma cópia local do multiconjunto e uma cópia de trabalho e vai criando as suas instâncias. E aí, enquanto existirem instâncias a serem inseridas lá no grafo, para cada reagente, a gente vai inserir esses caras, né, esses elementos, esses reagentes, essas instâncias, como os vértices de G, e após esses vértices terem sido inseridos, sinks são identificados, e eu entro naquele loop que eu apresentei anteriormente, né? Porque para cada sync eu tento executar, altero o multiconjunto, caso tenha sido caso a reação tenha ocorrido, reverto a aresta dos sinks para poder permitir a identificação de próximos sinks, e vou executando esses sinks até que não tenha mais nós do grafo, momento esse onde novas instâncias são geradas, né?
uma coisa interessante que eu vou apresentar daqui a pouco é que a gente mantém o histórico das instâncias já fornecidas por reagente. Isso é até utilizado na condição de parada do algoritmo. Então, aqui do ponto de vista de cada reagente, né, tem um multiconjunto, então tem as cópias locais de cada multiconjunto, o histórico de instâncias que cada reagente forneceu, e aí, através da consulta nesse histórico de instâncias, é criada a lista de instâncias de cada reagente para formar o grafo. O grafo como uma lista de adjacências, né, lista de listas. Então, por exemplo, eu tenho aqui o vértice 7, que tem como arestas de saída, né, 3 e 4. 3 e 4. E aqui o mecanismo de execução dos sinks, né? Então, tendo o grafo, executado uma função que identifica os sinks, e aí para cada sink, a ação é executada de maneira paralela e existe uma região crítica onde as alterações do multiconjunto merecem respeitar essa região crítica para evitar condições de corrida, né? E uma segunda região crítica que é o próprio grafo no momento de revertão de aresta dos sinks. Então, agora falando um pouco dos experimentos e resultados, inicialmente falando do Gflow, foram estipulados duas categorias de experimentos do Gflow. Todos os experimentos, seja para o G5, para o Gflow, estão num repositório público que está aqui, lá no GitLab, né? E para o G5, o foco principal foi a corretude, né? Foi analisar a corretude, não foi realizar nenhum teste de desempenho. Então, inicialmente, a primeira categoria, que engloba esses experimentos aqui, ele pegou um código em linguagem de montagem do Talm, converteu para o respectivo código Gama e foram analisadas as corretudes das transformações, né? As transformações inerentes a cada reação, detalhes específicos de cada reação. As aplicações aqui do Talm não foram compiladas pelo Quillard, isso a gente vai ver mais à frente, né, porque a gente queria ter o controle exatamente de quais as instruções estariam compostas naqueles códigos dos experimentos, que ia ter garantia de conseguir testar tudo. Já a segunda categoria, aí sim, escrevemos experimentos em C com anotações THLL, lembrando aqui que sem anotações de superinstruções. Isso foi compilado através do Quillard e aí sim gerado a linguagem de montagem do Talm, convertida para Gama através do Gflow, né? Esse resultado aqui do código Gama, né? Ele foi colocado para execução nessas implementações de Gama e o GCC compilou e executou o código inicial em C. Então a gente comparou esses resultados, né? Do código lá em C com o código Gama. Então o objetivo aqui foi corretude também, mas principalmente corretude das respostas de execução, mas também avaliamos as transformações. Já sobre o G5 agora, sim, antes de iniciar o G5, a gente conseguiu corroborar aí a corretude das transformações, sejam das transformações, sejam dos resultados do Gflow. Falando do G5, o foco principal foi corretude, mas a gente ofereceu um apêndice aqui com potencial de desempenho, né? É só que a nossa ideia é só apresentar uma amostra de potencial de desempenho, não fazer um estudo profundo disso aqui. Mas, enfim, do que diz respeito à corretude, os resultados do G5 também, né, foram comparados com o resultado de Gama sequencial e Gama MPI, e o foco aqui foi verificação da montagem do código, né? Então, como é feita a análise léxica e sintática, o código C, que vai ser executado lá no ambiente do G5, isso a gente avaliou isso também, né? A corretude da montagem desses códigos e a própria execução do código final. Então, foram esses os experimentos que nós propusemos. E a segunda categoria, como eu mencionei, a gente colocou isso no apêndice, né? O objetivo foi aumentar a granularidade das reações. Então, como assim aumentar a granularidade das reações, Rui? Você mencionou lá atrás que as implementações de Gama não dão suporte a granularidades diferentes. Sim. Então, para isso, eu tive que alterar esse código C, que é gerado lá no ambiente inicial do Gama, antes de ser colocado a execução, esse código C. Então, eu inseri de forma que as funções que executam as ações das reações, antes de executar, por exemplo, uma função de soma, antes de executar a soma propriamente dita, eu inseri uma multiplicação matricial, com o único objetivo de aumento de custo computacional, para a gente poder verificar tempo de execução, imaginando um custo computacional maior. Tá? Então, foram inseridas multiplicações matriciais com essas dimensões. Então, eu tive que alterar, né, os arquivos lá que são utilizados pelo runtime das duas implementações de Gama e do próprio G5. E aí foram dois experimentos, o primeiro utilizou uma única reação e o segundo utiliza 3 reações, e a gente adequou o tamanho de ambas os experimentos com 1000 elementos, que eu queria fazer algumas análises entre os dois experimentos, né? Então aqui foram os resultados da execução, né?
Então, repara que G-Sync teve um resultado comparativamente menor do que as outras duas implementações. Importante ressaltar aqui que, inicialmente, com a versão sequencial, e esse primeiro experimento aqui, né, que é esse SUM aqui, ele diz respeito a nenhuma alteração na granularidade da reação. E os outros dois experimentos aqui, o SUM 100-100, 200-200, 300-300, já tem alterações de granularidade. Então, para o caso inicial, sem alteração de granularidade, repara que o G-Sync teve até um tempo de execução ligeiramente maior. Isso deve ser o fato do próprio mecanismo de gerenciamento que nós implementamos, que é, de certa forma, mais custoso do que um escalonamento muito simples de execução, como é feito lá no sequencial, né? Já a Gamma MPI, por toda a comunicação necessária e troca de mensagens utilizada pelo protocolo MPI, os tempos de execução foram maiores, né? Então, aqui o slowdown inicial aqui é comparado ao Gamma sequencial, que são os gráficos de speedup. Os 7 experimentos foram bastante semelhantes, os resultados aqui, para a Gamma sequencial e para a G-Sync. Entretanto, para a Gamma MPI teve um aumento relativamente, consideravelmente alto, né? Isso deve ser ao fato que, à medida que se aumenta a quantidade de reações, o mecanismo, a arquitetura de células que é utilizada lá no Gamma MPI aumenta. Então, aumenta muito a comunicação, né? Então, esses foram os resultados. Mais uma vez, aquele slowdown inicial, como eu mencionei. E, por fim, aqui agora conclusões e indicações de trabalhos futuros, né? Então, Gamma, como eu mencionei inicialmente, verificou-se bastante adequado para aplicações de fusão de dados na Marinha do Brasil. É claro que precisa ainda de alguns investimentos e contribuições interessantes, importantes, mas a gente vê um potencial bastante interessante nesse modelo computacional. Muito também pela facilidade de expressão de problemas que a gente pôde experimentar lá por ocasião do mestrado, dentre outras informações, né? E a gente considera uma maneira declarativa de se programar Dataflow, ainda mais agora com esse mecanismo de conversão, né? Ambos os modelos têm potencial para utilização de ambientes extremamente heterogêneos. Inclusive, a gente fez uma proposta de um trabalho da Fluid Computing também que tenta enxergar um pouco essa parte de ambientes heterogêneos. A equivalência permitiu a versatilidade, né, no desenvolvimento de aplicações paralelas, que traz mais uma opção para o desenvolvedor ali de programação e permite explorar benefícios mútuos, né, diversos benefícios que a Dataflow já pode desfrutar. O modelo Gamma, a partir do momento que existe um estudo de conversão, esse modelo Gamma tem um potencial de poder se beneficiar desses estudos. Então, as contribuições aqui, né, que eu tinha mencionado, que agora são todas as contribuições. Então, a primeira contribuição importante desse trabalho foi apresentar pela primeira vez, né, a similaridade de uma maneira inovadora entre os modelos, fornecer a prova formal de equivalência e fornecer a primeira implementação, né, de ferramenta de conversão entre os modelos, né, que refere-se ao Gflow. Seguindo, é uma contribuição importante essa primeira implementação de um ambiente de execução de Gamma que permita a coexistência, né, e execução de diversas instâncias, de diversas reações, através de um grafo de restrições de instâncias, que é o G-Sync. A gente apresentou, né, a gente visitou, né, fez uma leitura do potencial de Gamma para ser utilizado como computação aproximativa, principalmente no domínio de aplicação de fusão de dados, que permite que isso seja realizado. E é uma contribuição importante para a Marinha poder investir num modelo computacional que a gente verificou que tem adequabilidade interessante para a fusão de dados, né, para os algoritmos de fusão de dados que a Marinha utiliza e vem a utilizar, né? Então, aqui a listagem das publicações que nós realizamos durante esse trabalho, né, foram 5 ao total. A primeira aqui diz respeito a um survey de IoT, né, de alguns aspectos de segurança, e as outras 4 publicações dizem respeito a esse estudo Dataflow e Gamma e os benefícios que a gente extraiu disso. Como trabalhos futuros, né, eu mencionei essas técnicas de redução que permitem alteração de granularidade de códigos Gamma e são interessantes. A adequação dessas técnicas de computação aproximativa a um ambiente de execução talvez distribuído, que seria interessante. Multiconjuntos distribuídos também é um conceito que a gente visitou durante os nossos estudos e tem a ver com exploração do conceito de localidade, definição de membranas, subconjuntos dentro do multiconjunto, também é uma linha interessante de trabalho. E, por fim, fornecer uma versão totalmente distribuída do G-Sync, né? E após essa versão totalmente distribuída,
realizar testes de desempenhos com diversos algoritmos de fusão de dados em uso na Marinha do Brasil. O primeiro deles, que está em negrito aí, foi o que a gente já converteu para Gama, mas os outros que não foram convertidos, através do GFlow, a gente pode fazer um estudo de conversão. Tendo sido implementados em C, a gente converte para Gama, né? E muito provavelmente algum subconjunto de processamento do sysgás também possa vir a ser beneficiado. Então, muito obrigado. Encerro aqui com 45.